O caminho do ímpio e do justo. Esta é a lição número 2 da classe de jovens do segundo trimestre de 2023. Encorajamento, instrução e conselho. Alcance uma vida cristã feliz com os ensinos dos salmos. Não se precipite pelo atalho. O atalho é sempre o caminho mais longo. Vá sempre pelo caminho. Por mais que às vezes o caminho seja mais longo de percorrer até o destino onde você quer chegar, mas o caminho é sempre mais seguro do que o atalho. Texto principal. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Salmos 1, 3. Resumo da lição. O caminho do ímpio representa instabilidade e superficialidade. O do justo, raízes na palavra de Deus, que gera estabilidade e profundidade espiritual. Há sempre dois caminhos, o caminho do justo e o caminho do ímpio. O ímpio é aquela pessoa que pratica impiedade, ela é como não tem pena de ninguém, vamos assim dizer. Uma pessoa ímpia que vai por um caminho torto, pessoas que fazem aquilo que é mal diante do Senhor. O justo é aquele que, independente das circunstâncias, ele vai sempre pelo bom caminho. E lembrando de caminho, Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho. Então não vai pelo atalho, vai sempre pelo caminho, o caminho que é Cristo, o caminho da verdade, o caminho da justiça, o caminho daquilo que é justo, o caminho pela qual a pessoa quer fazer segundo a vontade de Deus e andar mediante a lei do Senhor. E também, por que não dizer, também a lei do homem, a pessoa que está diante da lei, está correto diante da lei. Introdução. Nele o salmista apresenta a verdadeira felicidade do justo, o caminho do ímpio e as bênçãos que percorrem a vida dos que fazem a vontade de Deus. Temos algumas definições. Por exemplo, o que é felicidade para você? Felicidade é quando a dor para, ou seja, se não está mais doendo é porque você está feliz, parou de doer. Isso aí, só para a gente ter uma direção. As bênçãos ela vem da parte do Senhor. Então, aquela pessoa que apresenta o caminho do justo, ela vai sempre ter uma felicidade na vida, ela vai ter sempre um porto seguro. Por que vai ter um porto seguro? Porque quando a pessoa vai pelo caminho que é justo, por aquilo que é correto, aquilo que é seguro, aquilo que é certo diante de Deus e diante da lei dos homens também, quando acontece alguma coisa, ele está amparado por Deus e amparado pela lei dos homens. Então ele é um exemplo, ele não pode ser pego. Por quê? Porque ele está diante de Deus corretamente e diante dos homens também. Então o que ele vai ter? Ele terá bênçãos. Por quê? Porque ele não vai ter aquela dor de cabeça de fazer algo que agora talvez fez algo errado e agora está preso, perdeu a sua liberdade ou outras coisas. Então ele não tem uma consequência ruim, ele vai ter sempre uma boa consequência. Por quê? Porque ele faz aquilo que é justo. Por isso sua vida é feliz, ele não tem grandes dores de cabeça, porque dores de cabeça todos nós teremos, problemas todos nós teremos, uma hora ou outra, independente se nós fazemos aquilo que é certo ou não, uma certa hora acontecerá coisas ruins. Mas a pessoa que é ímpia, que pratica a impiedade, que vai pelo caminho do ímpio, o que acontece com essa pessoa? Essa pessoa, sempre quando acontece algo, ela está sempre encrencada, ela está sempre perdida. Por quê? Porque ela está completamente com a vida completamente incorreta, ela não está com a vida segura diante de Deus, nem mesmo diante dos homens. Ela então é uma pessoa que está perdida. A bem-aventurança do justo. Bem-aventurado. Com o uso dessa expressão, o salmista traz a ideia de que o ser humano só pode ser verdadeiramente feliz por causa do favor precioso de Deus. Bom, felicidade é quando a dor para. É claro, você tem a sua definição de felicidade, eu acredito. Quando a pessoa está vivendo uma vida diante do Senhor, ela tem os favores, tem as bênçãos do Senhor. E isso tem até na questão do casamento, Provérbio 18, 22, aquele que acha uma esposa, acha uma coisa boa e alcança as bênçãos do Senhor. Aqui você já vê aqui
um parâmetro de matrimônio, já vem a felicidade da parte de Deus. A Neemias 8,10 vai dizer que a alegria do Senhor é a vossa força. João 15 diz que quero que as minhas palavras estejam em vós para que a vossa alegria seja perfeita, seja completa, melhor dizendo, seja completa. Então a nossa alegria, a nossa felicidade vem do Senhor. E existe uma certa diferença entre felicidade e alegria. A alegria é um estado momentâneo de estar feliz. Alguém... Vou dar um exemplo aqui prático. Aqui geralmente... Por exemplo, o seu time ganhou um jogo, você está alegre. Por quê? Porque aquela alegria pode acabar no próximo jogo que ele vai perder. Então, como ele ganhou, você está alegre. Quando você é feliz? Quando o seu time ganha o campeonato. Por quê? Porque aí já é uma alegria plena. Ele não vai mais perder aquele jogo, não perde mais, não vai perder o próximo jogo porque ele foi campeão. Então, não tem mais. Então, a alegria é para todos. Todos que torcem para o mesmo time que você, agora é feliz. Então, a alegria agora é completa. Então, isso é felicidade. Então, a alegria, só para a gente ter uma noção, a alegria é quando um time ganha, o seu time vence um jogo. Felicidade é quando ele ganha o campeonato. Ou seja, a felicidade ela é mais abrangente, ela é mais prolongada. A felicidade tem um tempo de duração mais prolongada, mais longa. Até porque uma vez que o time ganhou um jogo, no próximo jogo, que não vai demorar uma semana talvez, já vai jogar de novo, então ele pode perder. O campeonato não, uma vez que ele ganhou o campeonato, agora o campeonato é só no próximo ano, então é uma alegria mais duradoura. É claro que agora com a questão dos pontos corridos, o time agora pode ganhar um campeonato com algumas antecedências, né, de rodadas e perder a próxima rodada, mas mesmo se perder, e daí? O importante é que foi campeão, não é assim? Então a felicidade ela tem uma duração mais longa e é uma alegria mais aprofundada. Então essa alegria nossa não vem do time do futebol, não vem, pelo menos não devia, né? A nossa alegria ela vem do Senhor. Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Então nós temos a alegria de estar na presença de Deus. Então quando você ora ao Senhor e Deus responde a sua oração, você fica alegre. Por quê? Porque a sua alegria vem do Senhor. A Bíblia diz em Salmos, né, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deve ser Salmos 84:10, que diz este negócio. Não é. Mas eu vou deixar a referência aqui para você. Então, isso nós temos esse entendimento. A nossa alegria, ela vem do Senhor, vem da parte de Deus. O justo não anda, não se detém, nem se assenta. A lição é viva. Quem ouve o conselho do ímpio passa a estreitar os laços afetivos com os pecadores e, consequentemente, junto com os escarnecedores, passa a escarnecer do justo e da sua justiça. Veja aqui, a lição é bem clara. Quando a pessoa vai pelo conselho do ímpio, olha o que acontece com ele. Ele passa a estreitar, ou seja, ficar mais firme com os laços afetivos com os pecadores. Então, ou seja, ele tem um laço com o pecador, ele está entrelaçado, ele é amigo do pecador. Amigo aqui no sentido de fazer a mesma coisa que o pecador faz, o que é contrário à vontade de Deus, não? Então veja que ele aqui, consequentemente, junto com os escarnecedores. Então, ele agora, além de estar ali abraçado com o pecador, ele também está de acordo com os escarnecedores. E o que os escarnecedores fazem? Debocham, zombam daquele que pratica a justiça. Então, o jovem cristão não deve ficar nesse negócio. O jovem cristão, ele deve ter aquela mentalidade como Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Ele precisa ter um coração voltado para o Senhor, estar diante de Deus, né? E não andar ou mesmo se deter e nem mesmo se assentar na roda dos escarnecedores. Mas infelizmente são pessoas que hoje que estão na igreja que infelizmente praticam justamente isso, né? Andam ali junto, contam até aquelas piadas imorais junto com os amiguinhos.
é justamente esses amiguinhos que depois vão falar, ué, mas você não é cristão? Você não é lá da igreja? Então, o jovem não deve estar na roda dos escarnecedores. O prazer do justo em meditar na lei do Senhor. Com base na imagem da agricultura, árvore e águas, o Salmo afirma que o conselho divino promove um estilo de vida que traz segurança e firmeza, árvore plantada, crescimento e vida, corrente de águas, maturidade e frutificação, fruto no tempo devido. É muito interessante a dinâmica do ribeiro de água. Se porventura na sua cidade tiver um rio, você verá que em toda a margem do rio é sempre muito verde. Nunca está seco, é sempre muito verde. E a árvore plantada junto ao ribeiro, o que acontece com essa árvore? Ela tem suas raízes muito profundas. Por quê? Porque ela é regada ali pela água do ribeiro. Então é uma árvore que ela nunca tem sequidão. É uma árvore que tem a sua força, suas folhas estão sempre verdes, né? E dá sempre o fruto na estação própria, ou seja, não dá fora de estação. Ela é regulada, ela tem uma dinâmica, ela corresponde à sua natureza. Se a estação diz para ela dar o seu fruto em tal estação, é nessa estação específica que ela dará, porque ela está ali regulada com a sua natureza. E por que ela está regulada? Porque as suas raízes são profundas, elas é bem alimentada alimentada no bom sentido da palavra, né? Que na água, né? E tem ali também a luz do sol, então ela é uma árvore muito profunda, ela é muito forte, né? Então, essa é a questão do justo quando medita na lei do Senhor. Ele é aprofundado na palavra, ele é firme, né? Ele dá o seu fruto na estação própria, ainda que as pessoas queiram tirar ele da graça, né? Ele não consegue, as pessoas não conseguem tirar ele da graça. Por que não consegue tirar ele da graça? Porque ele tem as suas raízes profundas, ele está muito enraizado, ele está junto ao ribeiro de águas, ele dá seu fruto na estação própria. Então, ele está sempre firme, ou seja, não é uma pessoa que será levada por qualquer vento de doutrina, nem mesmo por fábulas e nem mesmo por doutrinas de demônios. O perigo do caminho do ímpio. Que conselho ouvir? Nesse momento, sentimentos e emoções tornam-se vulneráveis aos conselhos de amigos e colegas que o levam a viver em oposição à vontade direta de Deus para a sua vida. Esse pensamento específico, claro, é para o jovem e para a jovem, mas aqui me parece que é algo mais para as meninas. Por que é para as meninas especificamente? A questão de sentimentos e emoções é mais coisa das meninas. As meninas geralmente são mais sentimentais, são mais emotivas, né? O homem é um pouco diferente, né? Tem mais aquela questão de sequidão mesmo, né? Os homens, de modo geral, não são tão... Não tem assim, facilidade de demonstrar os seus sentimentos, e suas emoções também são emoções assim, um pouco vagas, né? Por que isso? Porque as meninas, elas têm muito essa questão de conflitos interiores. É aquela dinâmica que eu acho até interessante, que a menina quer ao mesmo tempo ter o cabelo curto e ao mesmo tempo o cabelo longo. Aí ela fica nesse conflito interno, o cabelo grande ou o cabelo curto. Então, as meninas de modo geral. Então, aqui o ponto é que as amizades, os conselhos das pessoas que não são cristãs vai levar você para o buraco. Às vezes você talvez brigou com seu namorado por alguma razão e algum amigo, nas amizades ali, as suas amiguinhas, né, vai dizer algo, não, já que ele fez isso com você, faz isso também, se vingue dele ou coisas dessa natureza. Isso não é para você. Por quê? Porque a vingança, ela traz sempre consequências tenebrosas, terríveis, e ao arrependimento, a vingança traz um remorso e um arrependimento enorme para o resto da vida. E você terá que carregar isso para o resto da vida. É isso que você quer para a sua vida? Certamente que não. É claro que isso também serve para as meninas, mas principalmente para as meninas, que as meninas têm muito esse posicionamento, essa dinâmica de dar ouvidos às amiguinhas, né? Porque conversam muito, né? Não é que uma pessoa não cristã não possa te dar um conselho bom, claro que pode, mas a probabilidade é muito pequena. Então não vá segundo aos conselhos
das pessoas ímpias, porque isso, mais uma vez, vai te levar para o buraco. Deter-se no caminho dos pecadores. A opinião dos ímpios passa a ser a sua. O que pensam passa a ser o seu pensamento. O que defendem passa a ser a sua defesa. Viu quando você começa... Você não quero isso para você, claro que não. Mas quando alguém começa a andar com um pecador, ele começa a criar uma conexão com esse pecador. Então tudo que esse pecador faz de pecado, essa pessoa agora também quer fazer. Ou seja, eles começam a pensar da forma que o pecador pensa, começa a agir da mesma forma que ele age, começa a ter sentimentos da mesma forma que o outro tem. E a vida do pecador é sempre essa, de viver uma vida de pecado. Então a pessoa que quer ir segundo o pecador, ele vai começar a fazer tudo errado. E, claro, terá a consequência. E qual é o salário do pecado? O salário do pecado é a morte. A pessoa que vive na prática do pecado vai morrer. E a morte aqui que eu quero dizer é a morte eterna. Então, precisamos ter muito cuidado com a opinião das pessoas ímpias, que as pessoas ímpias, às vezes, muitas vezes, né, falam algumas coisas, e alguns cristãos acabam embarcando na opinião dessa pessoa ímpia, que muitas vezes será contraditória à palavra, será contra a palavra de Deus. Então, você jovem, você precisa ter esse pensamento no seu coração de não ir segundo o conselho dos ímpios, né? E aqui também não se deter no caminho dos pecadores. Assentar-se na roda dos escarnecedores. Aqui está instalado o estágio de completa separação de Deus. A postura que o verbo assentar denota é o desprezo às coisas divinas, bem como a disposição em ridicularizar e criticar de maneira mórbida quem busca fazer a vontade do Pai e viver de maneira coerente com seus caminhos. Imagina que agora uma pessoa que outrora estava na casa do Senhor, louvando a Deus, no grupo de jovens, né, ou outros grupos, né? E agora está escarnecendo das pessoas que estão fazendo o que ele fazia outrora. Ele começa a ridicularizar. Ah, você é da igreja? E começa a falar coisas que nem convém falar aqui. E começa a ridicularizar, menosprezar, zombar do jovem e da jovem. A primeira coisa que a pessoa jovem da igreja precisa ter em mente é o seguinte: eu estou salvo na pessoa de Cristo e assim eu permanecerei. E eu não me deixarei levar por essas pessoas que estão zombando da minha fé. Quando alguém zomba da sua fé, você precisa estar muito firmado na palavra para não ceder às provocações. Continue firme no propósito a qual Deus te chamou. A verdadeira felicidade do justo, realizando-se com a palavra de Deus. Um dos ensinamentos mais impactantes do Salmo 1 é que a palavra de Deus traz estabilidade e segurança. Por isso, maturidade e ânimo brotam do ensino da palavra de Deus. É incrível essa questão da firmeza da palavra, porque traz felicidade, traz estabilidade e segurança. Ou seja, a pessoa está estável, está firme, né? Está seguro. É algo como um edifício. As pessoas cavam buracos enormes, profundos, para colocar ali o alicerce para poder começar uma construção de um edifício, né? Uma torre ou coisa dessa natureza. E ali você vê que aquilo ali fica firme, aquilo ali não sai de jeito nenhum. Então é isso que a palavra de Deus faz. Brota em nós a maturidade e o ânimo, porque nós estamos firmes na palavra, nós estamos enraizados à palavra, nós estamos apegados à palavra de uma forma tal que tudo que as pessoas falam contra Deus, contra nós temos respaldo bíblico para responder às provocações, para deixar claro a nossa fé no Senhor, ainda que as pessoas tentem ridicularizar a nossa fé. Meditando na Bíblia para a vida. O prazer na lei do Senhor passa por refletir e meditar na palavra de Deus. Quando estudamos, memorizamos e aplicamos a Bíblia em nossa rotina, encontramos caminhos seguros e não movediços, cura para a alma e não doenças emocionais, restauração e não prostração espiritual. Então, quando você começa a memorizar a palavra
e praticar essa palavra, aquilo que tu ouve, ou melhor, aquilo que você lê na palavra, você começa a aplicar na sua rotina, no seu cotidiano, dia a dia, você começa a estar num lugar firme. Você não vai afundar, não estará no lugar movediço, vai estará no lugar firme, terra firme, vamos assim dizer, né? Então, terá ali cura para a sua alma, né? Você não terá doenças emocionais, você terá restauração e não prostração espiritual. Por que tantas pessoas estão prostradas espiritualmente? Porque deixaram de lado a palavra de Deus, não ouvem mais a palavra de Deus, não leem mais a palavra de Deus, não meditam mais na palavra de Deus. Então estão afastados da palavra e, consequentemente, a pessoa que está afastada da palavra de Deus está também afastada de Deus. Então, o que acontece? As pessoas ficam enfraquecidas na sua vida, no seu cotidiano, não tem um norte. O norte que essa pessoa tem é o que a mídia está falando, o que está divulgando, o que a sociedade diz, o que as pessoas ditam, né? As regras que as pessoas estão ditando, e não a palavra de Deus. Então, como as pessoas, né, a mídia fala coisas erradas, né, como pessoas na sociedade de modo geral falam aquilo que não tem sustentabilidade, aquilo que não traz segurança para o coração, certamente as pessoas acabam se enfraquecendo na fé. Os valores perenes e atemporais de Deus. A justiça é um valor divino que faz toda a diferença em sua vida, tanto agora como no futuro. Você é chamado a buscar o reino de Deus e a sua justiça, isto é, a retidão e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Eu já tive a oportunidade de falar aqui em umas outras ocasiões, e mais uma vez eu vou deixar claro aqui, esse texto não é isso que o texto diz. Nessa questão de que buscar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Isso não é assim. Está aqui. Vou até ler aqui para vocês da forma que está aqui direitinho. Somente para a gente ter o norte, para não causar assim uma confusão. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz assim: mas buscai primeiro o seu reino e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Observe que é estas coisas e não demais coisas. E qual é a diferença? A diferença é que quando diz estas coisas, são estas coisas que estão inseridas no texto, que no caso aqui é Mateus do 25 ao 32. Quando fala as demais coisas, quer dizer que, trazendo aqui para nós, se uma pessoa busca o reino do Senhor, não precisa fazer nada porque as coisas vão cair do céu, e as coisas não cairão do céu. Então o texto aqui está errado. O texto aqui está errado, só para deixar claro. Buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, e não as demais. Pois bem, dito isto, a justiça é um valor divino que faz toda a diferença na sua vida hoje e no futuro. Quando você vive uma vida correta diante de Deus, o Senhor vai fazer justiça por você. Quando alguém te caluniar ou coisa dessa natureza, o Senhor vai entrar com providência na sua vida, assim como ele fez com Jó. Olha que situação terrível que Jó passou, mas Jó foi justo. Então o que aconteceu? Deus entrou com providência na vida dele, diferente do jovem rico, ou melhor, o jovem rico quis crescer lá para cima de Jesus e saiu do encontro de Jesus completamente entristecido. Por quê? Porque Jesus não fez justiça para ele. Por quê? Porque ele estava numa situação errada, que ali, no caso, seria de estar agarrado com seu coração ao dinheiro. Então, quando você tem uma vida de justiça, essa justiça de Deus vai imperar na sua vida hoje. Quando as pessoas fizerem alguma coisa, te caluniarem, te difamarem, Deus vai entrar com providência na sua vida, hoje, aqui na terra. E quando você permanece nessa justiça, isso também virá no futuro, ou seja, na eternidade. Quando chegar naquele grande dia, você ouvirá do Senhor: vinde bendito de meu Pai, o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Porque você viveu uma vida justa diante de Deus. Os valores perenes atemporais já foi. Conclusão. O Salmo 1 nos ensina que há apenas dois caminhos: o do ímpio e o do justo. O caminho do ímpio resulta em valores que trazem confusão, dispersão e superficialidade. O caminho do justo traz segurança, maturidade e bênçãos de Deus. A verdadeira felicidade do jovem cristão deve ser encontrada nos valores que brotam da palavra de Deus, mediante a preciosa graça do Senhor.
podemos desfrutar de seus valores eternos e, portanto, experimentar a verdadeira felicidade. Então, a felicidade é estar na presença do Senhor. Quando você está na presença do Senhor, caminhando na presença do Senhor, você está ali no caminho do justo, né? Eu falei lá no início que felicidade é quando a dor para. Então você nunca vai ter, no modo geral, uma tristeza profunda. Por quê? Porque você nunca terá dores assim muito expressivas, a não ser se for um propósito específico de Deus, assim como teve um propósito específico com o Jó. Então, fora isso, você não vai ter problemas maiores. Por quê? Porque você está no caminho reto, no caminho do Senhor, andando mediante a sua palavra, né? Meditando na sua palavra de dia e de noite. Então você terá sempre o caminho do Senhor. E mais uma vez eu vou lembrar, não vá pelo atalho. O atalho é sempre o caminho mais longo. Isso vale para todas as esferas da vida. Hora da revisão. Número 1. Como uma introdução ao livro 1 de todo o livro dos Salmos, sua posição no livro não é por acaso, pois é como se fosse uma porta de entrada aos preciosos ensinamentos e canções. Número 2. A expressão bem-aventurado neste salmo tem o mesmo sentido da expressão que aparece no Sermão do Monte, felicidade. Número 3. Separação de Deus, confusão, superficialidade, dispersão espiritual. Número 4. É somente para os justos. Número 5. O valor da justiça, do amor e da fé. E que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você continue não no caminho do ímpio, mas no caminho do justo, né? Que você continue sempre no caminho da justiça, para que a honra e a glória do Senhor esteja sobre a sua vida, as bênçãos do Senhor seja contigo e com toda a sua família, que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!